Olá, sou o professor Marley Oliveira e estamos aqui para mais uma aula do curso de Eletromecânica, desta vez a primeira aula da disciplina Máquinas Mecânicas, onde estaremos falando de motores, componentes de motores, peças e alguns integrantes dessa tão comprometida máquina com a evolução e com o desempenho de cada um. Espero estar ajudando vocês e contribuindo para o aprendizado e desenvolvimento técnico profissional de cada um de vocês do curso de Eletromecânica da Escola Técnica Imperador. Bom, a aula de hoje nós iremos estudar a introdução a estudo dos motores de combustão interna, que trará um pouco do histórico dos motores alternativos de combustão, e os componentes de motores de combustão interna, componentes fixos dos motores e componentes móveis. Introdução ao estudo dos motores de combustão interna. O objetivo é compreender a importância e a evolução dos motores de combustão no contexto de projetos e o uso de novas formas de energia e seu desempenho e eficiência. A história dos motores alternativos de combustão. Os primeiros relatos sobre o surgimento dos motores afirmam que os motores de combustão tiveram início com a invenção das armas de fogo, pois a energia térmica da explosão transformava-se em trabalho. Na realidade, as primeiras tentativas de desenvolvimento de um motor ocorreram na segunda metade do século XVII, com o uso da pólvora para movimentar um pistão dentro de um cilindro. Relatos, documentos históricos demonstram, em esquema datado de 1508, que Leonardo da Vinci propunha a elevação de peso por meio de fogo. Na evolução do motor, Denis Papin, ajudante de Christian Huygens, que havia idealizado o motor a pólvora, propôs o funcionamento da máquina a vapor. Esta evoluiu com Thomas Savery e Thomas Newcomen e James Watt. A máquina a vapor assim propiciou a Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII. Em 1759, Henry Hood propôs a utilização de ar quente ao invés de vapor, ideia executada por George Kelly em 1807. Outros motores a ar que operavam por combustão externa, onde o combustível era queimado fora dos cilindros, foram desenvolvidos, destacando os motores de Robert Stirling, elaborado no ano de 1816, e o modelo de John Ericsson, de 1826. Esses motores apresentavam melhor rendimento por operar em compressões superiores aos motores a vapor. Jean-Joseph Etienne Lenoir desenvolveu o primeiro motor com pistão em 1860. A figura 1.1, aí na sua apostila, mostra o motor a combustão, que acontecia dos dois lados do pistão. O controle de entrada e saída dos gases acontecia por meio de válvulas de admissão e exaustão. Ok? Então aqui é a figura do motor de Lenoir de 1860, fonte Nebra SA, do ano de 2003. Para vocês terem um entendimento melhor, mais aprofundado, e aguçarem mais ainda a curiosidade de vocês, eu aconselho a entrarem neste site aqui, tá? Que é onde vocês vão ler o histórico de desenvolvimento dos motores de combustão interna e assim, vai enriquecer mais ainda, porque na apostila a gente tem um pouco resumido, tá? E aqui a gente tem um conhecimento mais aprofundado através de gravuras, através de ensaios, através de vídeos, né, de maquetes, modelos. Então, eu aconselho a entrarem nesse site aqui, ok? Do Instituto de Engenharia, tá? E fazer download de motores e tratores, motores e históricos de desenvolvimento dos motores, ok? Isso também você encontra em PDF nesse site aí, tá? Fica mais aprofundado e eu acredito que é melhor para o entendimento de todos, ok? Motor de Lenoir. A breve descrição do funcionamento. Então, seu funcionamento permite ao gás e ao ar serem introduzidos no pistão durante a primeira metade do seu deslocamento. Essa carga era então queimada mediante uma faísca. A pressão aumentava e assim os gases da combustão empurravam o pistão até o fim do curso. Na segunda batida do pistão, os gases de exaustão eram expelidos enquanto a nova combustão acontecia do outro lado do pistão. O ciclo era completado somente após nova batida do pistão. Na fase de exaustão, 5.000 desses motores foram construídos entre 1860 e 1865, com uma potência de 6 HP. O maior valor obtido pela eficiência foi próximo a 5%. Apresentando pela primeira vez na exposição industrial de Paris, em 1867, o motor concebido por Nicolaus Otto e Eugene Langen,
figura 1.2, que vocês vão ver mais a seguir aí na aula, e também na apostila de vocês, tinha características bem melhores de desempenho, e o conceito desse motor era o de pistão livre, impulsionado pela explosão dos gases no cilindro. O pistão estava ligado a um volante através de uma cremalheira, e uma engrenagem no retorno do pistão produzia-se trabalho mecânico. Então essa é a figura do motor de Nicolau Otto e Eugene Ladin, de 1867, também fonte Nebra SA. O movimento do volante produzia, por sua vez, a abertura e fechamento de uma válvula de admissão e de ignição. Também neste caso havia compressão dos gases antes da combustão e a sua eficiência correspondia a 11%. Então já se tinha uma evolução da eficiência do trabalho produzido por motor. Praticamente nós mais que dobramos, né? Se formos avaliar aqui, o rendimento do motor anterior, ele atingia uma eficiência de 5%, tá? E esse já evoluiu para, digamos que 110% da capacidade dele. Baseado nesse princípio anteriormente, Alphonse B. de Rochas, em 1862, já havia desenvolvido um motor de 4 tempos com patente francesa. Esse modelo de motor apresentava um excelente desempenho, justificado pelas seguintes características: menor relação superfície-volume para o cilindro do pistão, cilindro com um diâmetro da mesma ordem de grandeza que o seu comprimento, processo de expansão mais veloz, máxima expansão, máxima pressão do começo do processo de expansão dos gases dentro do cilindro. As duas condições iniciais visavam reduzir perda de calor e um mínimo conservando a energia nos gases de combustão. A terceira e a quarta condição visavam obter o máximo de potencial ou de potência possível. Então esse é o motor de Nicolaus Otto e Eugene Ladin, ok? Então nós vemos aqui que esse volante é quem fazia parte do processo, né? E desenvolvia potência. Então um breve conceito de física é: potência é a grandeza que determina a quantidade de energia concedida por uma fonte a cada unidade de tempo. Em outros termos, a potência é a rapidez com a qual uma certa quantidade de energia é transformada, ou é a rapidez com que o trabalho é realizado. B. de Rochas também indicou o método de operação desejável no motor de combustão interna, o qual é utilizado até os dias de hoje de acordo com as seguintes fases: admissão durante o deslocamento do pistão para fora, compressão durante o movimento do pistão para dentro, ignição da carga de combustível mais ar no ponto morto superior do pistão, seguido por expansão durante deslocamento seguido do pistão para fora, exaustão durante a corrida seguinte do pistão para dentro. Em 1876, o alemão Nicolaus Otto volta ao cenário e apresenta um motor de 4 cilindros que funcionava com os princípios estabelecidos por B. de Rochas em 1962. Esse motor era bem mais compacto e leve, com aproximadamente 1/3 do peso do anterior e uma eficiência próxima a 14%. Se compararmos a evolução do primeiro para o segundo e a eficiência, esse desenvolveu bem mais rápido, né? Esse aqui é um passo mais lento de adquirir eficiência. Até 1890 tinha sido construídos 50 mil motores desse tipo na Europa e nos Estados Unidos. As características básicas deles são as mesmas encontradas nos motores de hoje. Então, os motores de hoje se tornaram melhores pela quantidade de cilindros e pela tecnologia aplicada na produção da energia para gerar o trabalho, ou seja, para gerar potência. Nesse primeiro tipo de motor, não havia uma compressão prévia de carga de combustível mais ar, embora diversos pesquisadores vissem vantagem em introduzir nessa etapa do processo. Tá? Le Bon, francês, em 1799, Barnet, inglês, em 1838 e Schmidt, alemão, em 1861. Em 1880, vários engenheiros do Goldclerk, James Robson na Inglaterra e Carl Benz na Alemanha, notem que vocês conhecem a marca de automóveis, motocicletas, né, com esse, e até caminhões, com esse nomezinho aqui, tá? Na Inglaterra e Carl Benz na Alemanha desenvolveram com sucesso um motor de 2 tempos que tinha a vantagem de produzir potência em cada movimento do pistão. Os motores de 2 tempos menores e mais simples são indicados para pequenas potências, embora esse tipo de motor também seja utilizado em máquinas de grande porte. Em 1885, James Atkinson, da Inglaterra, construiu um motor com movimento do pistão menor para o
os processos de admissão e compressão, e maior para os de expansão e exaustão. Isso levava a uma eficiência maior, mas o motor era mecanicamente mais frágil. Tá? Para saber mais sobre Nicolau Ottos, acesse esse site aí, www.dec.ufcg.edu.br, onde trata da biografia, ok? Então, August Nick HTML trata da biografia de alguns engenheiros, técnicos que deram vazão para o desenvolvimento e melhoria de motores mecânicos, motores e máquinas mecânicas. Na década de entre 1880 e 1890 foram feitos avanços no sistema de ignição e de carburação. A razão de compressão dos motores não podia ser muito elevada devido à qualidade dos combustíveis. Para uma relação de pressão maior que 4:1, acontecia detonações no processo de combustão. No final da década estavam disponíveis os primeiros motores a gasolina para automóveis. Segundo Stone, 1993, o início da exploração comercial do petróleo por Drake em 1859 impulsionou o uso de combustíveis líquidos, o que facilitou o armazenamento e contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento dos motores de combustão. No período entre 1890 e 1900, foram construídos grandes motores de 6 cilindros, com 1,3 metros de diâmetro, que utilizavam gás de alto forno como combustível. Tinham 600 HP e 90 reversões por minuto. Na Inglaterra foram feitas restrições à utilização do gás de baixo poder calorífico. Esse fato impulsionou a utilização do querosene. Em 1892, o engenheiro alemão Rudolf Diesel registrou a patente do motor que levava seu nome, até hoje com a ignição por compressão, onde não existia centelha elétrica para inflamar a mistura. A característica fundamental desse motor é que o combustível é injetado dentro de uma câmara de combustão que já contém o ar aquecido e pressurizado. A combustão da mistura se produz pela compressão, combustão espontânea devido às condições combinadas de pressão e temperatura elevadas, e não por uma centelha como ocorre no caso dos motores do ciclo Otto. Os motores diesel apresentam excelente rendimento, embora necessitem de um complexo sistema de injeção em alta pressão de combustível, problema que só foi resolvido eficientemente por Robert Bosch, que até hoje é referência em bomba injetora de combustível, tá? Na década de 20. O engenheiro alemão Felix Henkel desenvolveu um motor de combustão interna com pistão rotativo, o motor Wankel, que funcionou com sucesso pela primeira vez em 1957. O desenvolvimento dos motores foi acompanhado pelo respectivo avanço dos sistemas auxiliares que compõem, segundo Lopes Furlani Silva, 2003, pode se destacar: sistema de alimentação de combustível desenvolvido por Maybach em 1892, que foi o precursor dos carburadores. Sistema de ignição por alta tensão, desenvolvido por Robert Bosch em 1902, Bauer é a fonte, que substituiu a ignição por chama. Nele, o controle do início da chama era precário. Sistema de distribuição por válvulas, Cummins e balancins, desenvolvido por Morey, do Exército Americano, de 1826. E sistema de arrefecimento a água, desenvolvido também por Morey. Tá? Sistema de alimentação de combustível, desenvolvido por Maybach em 1892, que foi o precursor dos carburadores. Sistema de ignição por alta tensão, desenvolvido por Robert Bosch em 1902, também da fonte Bauer 2000, que substituiu a ignição por chama. Nele, o controle do início da chama era precário. Sistema de distribuição por válvula, Cummins e balancins, desenvolvido por Morey, do Exército Americano, em 1826. E sistema de arrefecimento de água, desenvolvido também por Morey. Segundo Lopes Furlani, mesmo decorrido mais de 100 anos da invenção do motor de combustão, o seu desenvolvimento continua em ritmo crescente. Entre os anos 20 e 60, desenvolveu-se um rendimento dessa tecnologia semelhante ao que ocorreu nos últimos 5 anos. Importante desenvolvimento ocorreu no campo de emissão de poluente. Os motores atuais, graças ao controle eletrônico e outro dispositivo, emitem 100 vezes menos poluentes do que há 3 décadas atrás. Os combustíveis sempre tiveram maior impacto no desenvolvimento dos motores de combustão interna. Antes de 1905, embora as taxas de compressão fossem mais baixas ou menores que essa relação, para evitar problemas de detonação, o combustível volátil foi proporcionar fácil partida e boa performance em climas frios.
Para suprir a grande demanda por combustível entre 1907 e 1915, novos processos de refino de petróleo foram realizados, produzindo-se gasolina com alto ponto de fulgor, ou seja, alto ponto de ignição e detonação dentro da câmara, o que causava problema de performance no tempo frio. Infelizmente, os motores de partida elétrica surgiram no tempo certo, por volta de 1912. Após a Primeira Guerra Mundial, houve um grande avanço na produção de combustíveis. A General Motors descobriu o efeito antidetonante do p-betatril e já em 1923 tornou-se disponível como aditivo. Além disso, o processo de refino também produziu gasolina de melhor qualidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, devido à dificuldade de se obterem combustíveis derivados do petróleo, popularizaram-se os pequenos gaseificadores móveis chamados de gasogênios, apresentados na figura 13, tá? Que é este veículo aqui, movido a gasógeno. No mundo, chegaram a ser usados aproximadamente 1 milhão de veículos. No final da Segunda Guerra Mundial, no Brasil, cerca de 20 mil veículos usaram os gasogênios. Esses veículos utilizavam pedaços de madeira, carvão e tufa como combustível. Com a volta do suprimento barato de petróleo, essa tecnologia foi abandonada. Atualmente, a indústria mecânica está em constante aprimoramento e melhoria da qualidade e eficiência dos motores, que produz buscando mudanças importantes no projeto e na operação dos motores de combustão, principalmente na necessidade dos controles de emissões e otimização do consumo de combustível, conforme mostra lá na figura 14, em seguida a gente vai ver, ok? Nesse sentido, muitas pesquisas estão voltadas para o desenvolvimento de nova forma de energia, retomando e aperfeiçoando os estudos como novos combustíveis, principalmente os biocombustíveis provenientes da biomassa, como o etanol e o biodiesel, entre outros. Então vamos aqui uns exemplos aqui. O que é biomassa? O conceito: qualquer matéria de origem vegetal utilizada como fonte de energia, tá? Etanol, nome técnico do álcool etílico, combustível, pode ser produzido a partir de várias matérias-primas como milho, trigo, beterraba e cana-de-açúcar. Trata-se de uma fonte de energia natural limpa, renovável, sustentável e mais democrática do que os combustíveis fósseis. Biodiesel é uma alternativa ao combustível derivado do petróleo, pode ser usado em casa ou em qualquer outro veículo com motor diesel fabricado a partir das fontes renováveis. Girassol, soja, mamona, é um combustível que emite menos poluente que o diesel. A figura 1.4 aí, como a gente falou, mostra a inovação da tecnologia aplicada aos motores de combustão interna, ok? Então nós temos aqui busca por novos materiais, que traz redução de perdas térmicas, redução de peso e redução de custo, ok? Tipos alternativos de cargas estratificadas e biocombustíveis. A aula 2 componentes de motores de combustão interna na verdade é só um complemento da primeira aula, porque a gente vai dar continuação na segunda aula, a bem da verdade, né? Então aqui é só o complemento da primeira aula, tá? Aqui foi um erro de digitação. E o objetivo é identificar os componentes fixos e móveis que compõem os motores e suas funções. Componentes físicos dos motores são denominados componentes, partes auxiliares que trabalham em conjunto para o funcionamento do motor. Os principais componentes ou partes fundamentais, segundo Miele, em 1980, são responsáveis pelo fornecimento das condições favoráveis para que o processo de transformação da energia química dos combustíveis nos motores se realize de forma eficiente e contínua. Os principais componentes de um motor de combustão interna se dividem em dois grupos: os componentes fixos, os componentes pelos seguintes elementos: bloco do motor, cabeçote e o cárter, e os componentes móveis, que são pistão ou êmbolo, camisas, biela, árvore de manivelas ou virabrequim, válvula de admissão, válvula de escape, árvore de comando de válvulas, guias, sede das válvulas, porcas, molas, buchas do balancim, parafuso regulador, mancais, tuchos, casquilho ou bronzinas, compensadores de massa, volante e juntas. Então nós vamos ver todos esses componentes aí que fazem parte de um motor de combustão interna. O primeiro desses nós vamos falar é o bloco do motor. O bloco mostrado na figura 2.1 aqui do lado é considerado a principal estrutura do corpo do motor. Nele, direto ou indiretamente, são acoplados os componentes que compõem o motor, tá? E a construção do bloco
Envolve requisitos tecnológicos que levam em consideração o modelo do motor, as altas temperaturas e pressões de trabalhos e as características do material, tais como dilatação e contração. Após a fundição do bloco, passa por processo térmico de normalização e após encaminhado para usinagem. O bloco é usinado para permitir a passagem do óleo e da água que farão parte do sistema de lubrificação e de arrefecimento, respectivamente, e da montagem dos demais componentes que serão os materiais utilizados no bloco do motor. Inclui o ferro fundido, o alumínio forjado, o aço forjado, usualmente soldado. O tipo apropriado depende principalmente da sua consideração de tipo do motor e dos custos de fabricação. Os motores modernos utilizam alumínio e ligas em lugar de ferro fundido, apresentando na figura 2.1, obtendo como principal resultado melhor dissipação de calor e redução do peso. Alguns blocos possuem cilindros removíveis em formato de tubos, quais formam as paredes dos cilindros no bloco propriamente dito, denominado camisas. Como mostra a figura 2.2, a camisa podem ser úmidas quando o líquido de arrefecimento está em contato direto com a camisa, que entre si trocam calor, ou seca quando o líquido de arrefecimento não está em contato direto com a camisa. Aqui a figura de uma camisa do cilindro. A figura 2.3 mostra os tipos de camisa utilizadas nos motores. Na parte inferior do bloco está o alojamento dos bancais centrais, onde se apoia o eixo de manivelas ou virabrequim dos motores, e com movimento o virabrequim horizontal, no caso do Fusca, e de cilindro oposto. O eixo de manivela acha-se no centro do bloco, por sua vez é composto de duas partes juntapostas fixadas por parafuso que se vê na figura 2.4, tá? Aqui a figura 2.4, parafuso de fixação. Quando os cilindros são fixos no bloco, formando uma só peça, dizemos que o bloco é integral. Também chamado de monobloco, o bloco integral, quando comparado ao de cilindros substituíveis, escamizado, apresenta a desvantagem de só poder ser submetido a um número limitado de retíficas em seu cilindro, devido à diminuição da espessura de suas paredes. Em casos extremos, quando o bloco integral não suporta mais retífica, pode-se efetuar o encamisamento, isto é, o bloco é retificado e um cilindro de menor diâmetro é prensado dentro dele como se fosse um cilindro substituível. A figura 2.5 mostra o bloco do motor com detalhe do encamisamento. Aqui, tá? E a figura 2.1.2, o cabeçote do motor tem uma função de tampar os cilindros, conforme se vê na figura 2.6. Essa, o cabeçote que tampa os cilindros do motor, formando a câmara de combustão na parte superior do bloco do motor. Nele ocorrem altas pressões com contato do pistão, que comprime a mistura no caso do ciclo Otto, ou A no caso dos motores de ciclo diesel. Geralmente possui orifícios com rosca onde são fixadas as velas de ignição ou os bicos injetores e alojadas as válvulas de admissão e escape ou descarga. A união do bloco com o cabeçote em razão total da velação requer uma junta de amianto revestida de metal. Os motores refrigerados a água usam cabeçote de ferro fundido ou liga de alumínio quando há necessidade de redução de peso ou para melhorar a condução de calor, uma vez que impede a formação de pontos quentes nas paredes internas dos cabeçotes. Tá? Em resumo da primeira aula, nós estudamos o conteúdo correspondente à introdução aos estudos dos motores de combustão interna e parte da história dos motores alternativos. Apresentou-se a participação de alguns idealizadores com suas invenções que mudaram a história, os usos de conceito físico, químico, além dos recursos de princípios termodinâmicos que trouxeram grande contribuição à evolução industrial mecânica dos motores de combustão. E começamos a conhecer alguns dos componentes dos motores de combustão interna, ok? Então, nós daremos continuidade nessa parte de componentes dos motores de combustão interna, ok? Toda aquela lista que nós falamos, nós vamos ver um por um as suas aplicações e aonde cada um se encaixa dentro do motor e a sua forma útil para o funcionamento de um motor. Eu agradeço a atenção de todos e sucesso e até a próxima aula.